Olá pessoal, preparem-se para mais um vídeo no Mago do Reddit. Não se esqueçam de se inscrever, curtir e compartilhar seus pensamentos nos comentários. Minha esposa pediu um casamento aberto, mas mudou de ideia quando começou a afetá-la demais. Eu ri na cara dela e a deixei praticamente sem nada. Olá pessoal, nunca pensei que um dia me encontraria no clichê do casamento aberto, mas aqui estou eu. A vida realmente acontece rápido. Eu, homem de 42 anos, sou casado com a Adriana, de 41 anos, há mais de 15 anos, e temos uma filha de 18 anos. Nosso casamento nunca foi muito agitado, tanto no sentido positivo quanto no negativo, e para mim, isso sempre foi completamente aceitável. Não somos pessoas selvagens ou superaventurosas, e ambos somos introvertidos, então gostamos das coisas tranquilas. Acho que esse é, em parte, o motivo pelo qual tudo o que aconteceu foi uma grande surpresa para mim. Acho importante mencionar que nossa vida no quarto sempre foi perfeitamente aceitável. Claro, chegou a um ponto em que as coisas ficaram um pouco monótonas, mas, após uma conversa, decidimos ser mais abertos sobre coisas que gostaríamos de experimentar e sobre nossas preferências. Desde então, acho que o aspecto íntimo melhorou bastante. Eu costumava me preocupar com isso porque, geralmente, casais casados diminuem a frequência com o tempo, mas nós, em sua maior parte, conseguimos evitar isso. Acho que, sabendo disso, assim como de nossas personalidades tranquilas, dá para entender porque nunca imaginei que Adriana seria o tipo de pessoa que desejaria tanto dormir com outras pessoas. Pelo que eu sabia, ela nunca foi muito solta, nem mesmo quando era mais jovem. É claro que, com tudo isso em mente, dá para entender porque fiquei completamente chocado quando ela me disse, em um final de semana aleatório, que queria conversar sobre algo. Sentamos, e foi assim que ela disse que tinha a ver com nossa vida no quarto. Como mencionei, já tivemos conversas sobre mudar algumas coisas, mas a grande diferença foi que nunca pareceu tão sério como naquele dia. Ela nem tentou amenizar o impacto, apenas disse, estava pensando em nós abrirmos nosso casamento. Honestamente, foi uma frase tão confusa para mim, considerando que nunca imaginei que ela pensaria em casamento aberto, que precisei de alguns segundos para processar o que aberto significava no contexto do casamento. Quando finalmente caiu a ficha, olhei para ela, muito confuso, e perguntei se ela estava falando sério. Ela apenas assentiu. Perguntei qual era o motivo disso, já que ela nunca parecia ter interesse nisso antes. Deixei muito claro que um casamento aberto era algo enorme para tentar introduzir quase 2 décadas depois do início do casamento. Segundo ela, um casamento longo era, na verdade, uma razão ainda melhor para abrir o casamento, porque seria uma forma de manter as coisas frescas. Apenas balancei a cabeça, achando aquilo tudo ridículo. Perguntei se ela estava insatisfeita no quarto, mas ela disse que esse não era o problema. Ela tentou explicar de um jeito que, acredito, parecia inteligente para ela, dizendo que era como comer o mesmo tipo de queijo toda semana. Sua suposição era que experimentar um queijo novo de vez em quando seria interessante e faria com que ela apreciasse mais o queijo antigo. Acho que ela achava que isso deveria me fazer sentir melhor, mas certamente não foi o caso. Disse a ela que agradecia a explicação, mas que eu não estava nem perto de aceitar participar de um casamento aberto. Não tinha desejo de dormir com ninguém além dela, então a ideia não me parecia atraente. Foi quando percebi que ela começou a ficar um pouco frustrada. Talvez porque ela tivesse imaginado que as coisas seriam mais fáceis do que realmente foram. Houve muita troca de argumentos, e não vou entediar vocês com todos os detalhes. Mas, eventualmente, Adriana me disse que não achava que era algo que ela iria desistir tão cedo. Ela disse que tinha pensado muito sobre tudo isso e que não era um pensamento espontâneo. Então, ela tentou me convencer, dizendo que eu também poderia trazer novidade ao casamento depois de 15 anos. Ela começou a criar cenários em que eu poderia dormir com mulheres que conhecesse em bares, na academia, no trabalho e assim por diante. Foi exatamente por causa desses cenários que ela estava descrevendo que percebi de onde isso devia ter vindo. Eles pareciam enredos de vídeos adultos, mas, até onde eu sabia, ela não era o tipo de pessoa que assistia a isso, pelo menos não com frequência. Foi aí que percebi que a ideia quase certamente não veio de vídeos, mas de livros. Ela sempre foi uma leitora ávida, e essa ideia só podia ter surgido de ler coisas desse tipo em excesso. De repente, tudo fez sentido. Ela leu alguma obra de literatura idiota que provavelmente fazia os relacionamentos abertos parecerem incríveis e excitantes, e agora queria experimentar isso, sem perceber que o livro obviamente não mostrava todas as maneiras como esses relacionamentos podem ser péssimos. Lembro de olhar para ela por um longo tempo e pensar em como esse pedido não parecia nada com ela. Ainda assim, ela estava tão determinada nisso que me fez perceber que você nunca conhece alguém completamente. Ela sempre foi uma mulher de um homem só, ou pelo menos era isso que eu acreditava.
Mas agora ela estava me mostrando algo diferente. Já fui traído no passado e já lidei com problemas de confiança em relacionamentos várias vezes. Para mim, isso parecia exatamente a mesma coisa. Como você deve confiar em alguém que sai de casa para transar com outros homens e depois volta como se nada tivesse acontecido? Naquele momento, senti algo se quebrar dentro de mim e soube que o que tínhamos havia acabado. Só a sugestão de um casamento aberto era algo com que eu não podia lidar, porque era uma evidência de uma forma de pensar com a qual eu jamais conseguiria concordar. Parecia que eu estava vivendo uma mentira com ela durante todos esses anos, embora eu reconheça que isso pudesse ser algo novo para ela. Então, olhei para ela e fiz questão de expressar claramente o quanto eu não queria isso. Uma parte de mim esperava que ela dissesse que eu não precisava mais me preocupar, que ela havia mudado de ideia. Mas não. Ela apenas me encarou. Claramente, minha resposta não era o que ela esperava. Ela só queria me ouvir dizer sim para tudo isso. Eventualmente, eu disse sim, para que pudéssemos seguir em frente. Perguntei se havia alguma regra que precisávamos seguir, e ela disse que não havia nenhuma. Isso não me pareceu certo, embora eu não me considerasse um especialista em relacionamentos abertos. Perguntei se havia limite sobre quem poderíamos abordar, mas, segundo ela, isso seria antinatural, já que deveríamos seguir nossas atrações naturais. Nesse ponto, minha decisão ficou clara na minha cabeça. Nós não podíamos mais continuar com isso. Tive uma forte sensação de que ela queria dormir com alguém que estava perto demais de nossa vida cotidiana e estava usando isso para se dar um passe livre, sem que fosse considerado traição. Eu vi isso com clareza. Mas aqui está o ponto. Sei que não quero mais nada com ela. Algumas pessoas podem achar que isso é extremo, e talvez eu tenha lido muitos posts sobre relacionamentos ou casamentos abertos, mas o simples fato de ela pedir um casamento aberto foi um tapa na minha cara. Parece uma mancha em um relacionamento que vinha sendo bom durante tantos anos. Se ela quer isso tão desesperadamente, eu vou dar o que ela está procurando. Não sou um cara feio, então vou me divertir o máximo que puder enquanto isso. Enquanto isso, vou encontrar um advogado de divórcio e deixá-lo pronto para quando for necessário. Vou garantir que vocês fiquem atualizados caso haja novidades. Bem, toda essa coisa de casamento aberto explodiu, e a melhor parte é que eu não sou o que está sentindo as consequências mais pesadas. É a pessoa que queria isso tão desesperadamente quem está chorando rios por causa de tudo. Acho que ajudou bastante o fato de que eu já tinha me desligado mentalmente do casamento. Parece que essa não foi uma má decisão afinal. Então, aqui está o que aconteceu. As primeiras 2 semanas foram relativamente calmas. Eu não tinha ideia se ela realmente estava dormindo com outras pessoas ou se simplesmente não estava me contando, já que não discutimos se falaríamos sobre as coisas que fizemos ou não. Para mim, eu não planejava me gabar, mas encontrava maneiras sutis de insinuar as coisas, o que parecia muito melhor para mim. Foi logo depois dessas 2 semanas que a vi se arrumando muito bem. Só então ela me disse que tinha um encontro. Quando perguntei encontro, ela me olhou como se eu fosse estúpido antes de me lembrar com firmeza que estávamos em um casamento aberto. Eu disse a ela que obviamente não tinha esquecido, considerando que tentei, em 3 ocasiões diferentes dentro dessas 2 semanas, fazê-la mudar de ideia, mas ela não cedeu. Achei que seria algo puramente físico, não encontros românticos regulares. Eu expressei isso para ela, mas ela começou a se irritar, então apenas deixei para lá. No entanto, foi nesse momento que decidi que iria levar isso a sério e mostrar a ela o quão estúpida foi por propor esse conceito. Eu não tinha ideia com quem ela estava saindo, mas como ela foi quem falou sobre ninguém estar fora dos limites, a primeira coisa que fiz foi ligar para Suzane, uma de suas colegas de trabalho, que eu já tinha encontrado várias vezes. A questão sobre Suzane era que sempre consegui perceber que ela gostava de mim. Ela ria das coisas mais básicas que eu dizia, fazia toque-toque se Adriana se distraísse por alguns segundos, e mandava mensagens acolhedoras em ocasiões especiais. Era óbvio que ela gostava muito de mim, e o fato de ela não ser nem de longe o meu tipo ou de ser um pouco mais velha não importava. Eu sabia que ela seria o ponto de partida perfeito se eu quisesse fazer a coisa doer para Adriana em algum momento. Mandei uma mensagem para Suzane dizendo que ela tinha passado pela minha mente e que eu só queria dizer oi. Eu nunca tinha mandado uma mensagem para ela primeiro desde que a conhecia, então sabia que isso certamente chamaria sua atenção, e chamou. A resposta dela foi extremamente animada, dava para perceber que ela estava empolgada. Conversamos bastante, e finalmente eu disse que adoraria levá-la para tomar um café e conversar. Ela queria fazer isso naquela mesma noite, mas eu disse que deixássemos para o dia seguinte. Quando finalmente nos encontramos, senti que ela estava muito arrumada para um simples café, mas sabia que ela estava tentando me impressionar. Agradeci o esforço dela de qualquer forma. Começamos a conversar sobre coisas triviais, e assim que pude, deixei escapar casualmente que minha esposa havia proposto que entrássemos em um casamento aberto.
Suzane hesitou por um momento antes de começar a tentar me convencer de que casamentos abertos não são tão ruins assim. Acho que, no início, ela era contra a ideia, como todas as pessoas deveriam ser. Mas então percebeu que essa seria a única chance dela. É mais fácil para mulheres encontrarem parceiros para dormir. Eu nem sei quem gostaria de dormir comigo. Parecia que eu estava montando um tabuleiro de xadrez e Suzane estava fazendo exatamente os movimentos que eu queria. Porque, depois de uma longa pausa, a resposta dela foi: eu gostaria. Foi tão baixo que eu quase perguntei a ela para repetir, mas não quis deixá-la desconfortável. Eu precisava dela tanto quanto ela precisava de mim. Bom, resumindo, fui até a casa dela e nós fizemos o que tínhamos que fazer. Tenho que admitir que, se eu fosse menos íntegro, poderia ter aproveitado as vantagens de um casamento aberto. Era de fato, muito novo, dormir com alguém diferente, mas não foi minha ideia, e não era algo que eu teria sugerido. Eu estava apenas seguindo o plano que Adriana queria tanto. Eu e Suzane tivemos algo por algumas vezes, e foi bom. No entanto, percebi que teria que aumentar a intensidade para o nível máximo quando recebi uma ligação de um dos meus amigos. Vamos chamá-lo de Ed. Ele me disse que tinha algo extremamente sério para conversar comigo, e nos encontramos logo depois disso. Ed disse que minha esposa havia procurado ele, e depois de muito rodeio, perguntou se ele sabia que estávamos em um casamento aberto. Ele sabia, porque era um dos meus amigos mais próximos, então eu não esconderia algo tão grande assim dele. Ele disse que sim, e ela pareceu aliviada. Eventualmente, ela foi direto ao ponto e disse que adoraria se eles pudessem se encontrar. Ele perguntou se ela achava que eu ficaria bem com isso, mas ela apenas respondeu: nós dois sabemos as regras, está tudo bem. Eu fiquei sem palavras no telefone porque tudo começou a fazer sentido naquele momento. Era como se ela soubesse que queria o Ed desde o começo e, depois de tantos anos da minha amizade com ele, percebeu que poderia ficar com ele por meios legais. Isso explicava porque ela não queria estabelecer uma regra para que não nos envolvêssemos com pessoas muito próximas. Era realmente impressionante para mim que ela tenha levado as coisas a esse ponto só para satisfazer sua fantasia com o meu melhor amigo. Eu realmente culpo todo aquele conteúdo erótico que ela andava lendo. De qualquer forma, Ed disse não para ela. Ela tentou convencê-lo, mas ele manteve sua posição. Foi nesse ponto que ela implorou para ele não me contar, chegando até a mentir, dizendo que uma das nossas regras era não falar sobre as pessoas com quem estávamos nos envolvendo. Ele disse que não me contaria e, supostamente, essa ligação estava acontecendo poucos momentos depois de ele prometer isso a ela. Essa é uma das razões pelas quais Ed é meu melhor amigo. Sua lealdade nunca esteve em questão. No entanto, foi nesse momento que eu soube que também precisava explodir a situação. Ela queria um casamento aberto onde amigos e talvez até familiares não estivessem fora dos limites? Eu ia dar exatamente o que ela queria. Então, fui até a casa de uma das melhores amigas dela, Sarah, e enquanto estava estacionado no meu carro do outro lado da rua, liguei para perguntar se ela estava em casa. Ela disse que estava. Foi então que saí do carro e bati na porta dela. Quando ela atendeu, estava extremamente confusa ao me ver, mas eu disse que estava na área e senti que fazia muito tempo que não nos víamos. Ela não pareceu desconfiar, já que realmente fazia muito tempo desde que nos encontramos. Conversamos um pouco, e eventualmente deixei escapar o assunto do casamento aberto, agindo como se eu não devesse falar sobre isso. Ah, eu já sei tudo sobre isso. Fique à vontade para falar se quiser. Não foi surpreendente que ela soubesse, então comecei a contar uma história triste, dizendo que sentia que minha esposa estava se divertindo como queria com essa situação, mas que eu não estava encontrando minha própria diversão. Ela não disse muito sobre isso, mas parecia estar pensando. Então, ela me perguntou se eu queria algo para beber. Foi aí que percebi que estava dentro. Cerca de 1 hora depois, tudo já tinha acontecido, e novamente, tive um bom momento. Nesse ponto, ela começou a se preocupar, mas eu garanti que tudo ficaria bem. Estava dentro das regras do nosso acordo. Só então ela começou a se acalmar. Percebi que nunca teria tido tanta facilidade com isso se a amiga da Adriana não fosse tão desinibida, por assim dizer. Já tinha ouvido fofoca suficiente sobre ela para saber que não seria um grande desafio, a menos que eu simplesmente não fosse o tipo dela. Quando cheguei em casa, minha esposa me perguntou onde eu estava. Escolhi não responder, esperando que ela desistisse, mas ela perguntou novamente. Foi aí que percebi que ela já estava começando a ficar irritada por não ter uma resposta. Pela primeira vez, decidi não perder tempo e disse que estava na casa da Sarah. Nem preciso dizer que foi quando o inferno começou. Dava para ver que ela estava tentando não parecer desesperada, mas perguntou o que eu estava fazendo lá. Fui muito intencional em não responder imediatamente, e foi aí que ela começou a ficar agitada. Normalmente, eu teria levantado a voz e dito para ela parar de ser tão insistente,
mas como eu estava me alimentando do desconforto dela, não me importei nem um pouco. Eu não acho que devíamos falar sobre isso. Essa parte realmente a deixou fora de si. Ela começou a reclamar que Sarah era amiga dela e não minha. Então, se eu estava fazendo alguma coisa lá, ela merecia saber. Mas nós não temos falado abertamente sobre as coisas que temos feito nesse novo arranjo. Então por que eu deveria começar agora? Eu sabia que isso já bastava como resposta, e ela ficou sem palavras. Eu quase podia ver o cérebro dela tentando processar o que eu tinha acabado de dizer, mas só havia uma interpretação possível. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, eu disse: "Você não disse que ninguém estava fora dos limites. Mas um dos meus melhores amigos? Sério? Você não conseguiu encontrar mais ninguém no mundo? Tinha que ser uma das pessoas mais próximas a mim." Era óbvio que ela estava assumindo que eu não sabia que ela tinha procurado meu amigo primeiro. Para ser honesto, foi exatamente por isso que eu não parei no caso com a colega de trabalho dela. Eu teria mantido amigos fora disso, se não fosse por isso. Eu apenas ri e perguntei se ela realmente queria seguir por esse caminho. Eu queria que ela insistisse em se sentir superior porque eu estava prestes a esfregar a hipocrisia dela na cara dela se ela me desse a chance. Perguntei de novo, mas ela não disse nada. Apenas assenti, concordando com a decisão dela de ficar calada, porque sabia que, se eu começasse a falar sobre como ela tinha tentado dormir com meu amigo primeiro, acabaria explodindo com ela. Foi então que ela disse que não queria mais fazer o tal casamento aberto. Segundo ela não tinha pensado bem o suficiente. Eu a interrompi ali mesmo e lembrei que, na primeira conversa que tivemos sobre isso, ela literalmente disse que não iria desistir porque já tinha pensado bem. Agora ela não tinha pensado bem? Ela começou a chorar naquele momento, mas eu não dei a mínima atenção. Por favor, vamos voltar ao que era antes. Eu cometi um erro. Eu ri. Não sei de onde veio, mas ri muito, por um bom tempo, e ficou bem claro que isso a machucou profundamente. Isso é o que você queria. Não sei se você queria isso porque queria que traições passadas fossem perdoadas ou se foi só para tentar chegar ao Ed. De qualquer forma, você estragou tudo, e agora não quer mais fazer isso? Ótimo. Nem eu. Estou fora. Arrume suas coisas e vá embora. Nesse ponto, ela começou a chorar descontroladamente, mas eu apenas saí do quarto e fui sentar na garagem. Uma coisa pela qual fiquei grato foi que nossa filha já tinha ido para a faculdade, então ela não precisava estar no meio de todo esse drama. Foi ali que mandei uma mensagem para o meu advogado dizendo que eu estava pronto para iniciar o processo de divórcio. Ela acabou saindo de casa sem muita resistência, e foi isso. Isso aconteceu há alguns dias. Já tenho os papéis prontos para serem entregues, e espero que a fase final desse relacionamento não me cause muito estresse. Tudo o que posso dizer é: graças a Deus, toda essa saga finalmente acabou, e por isso não poderia estar mais grato. Seria mentira se eu dissesse que não sinto uma certa parte de mim incrivelmente vazia depois de tudo isso. Afinal, esta era uma pessoa com quem fui casado por 15 anos e que conhecia há muitos anos mais do que isso. De qualquer forma, vou pular a parte chata. Consegui que alguém entregasse os papéis do divórcio para ela. Ela me ligou e começou a gritar, o que não foi inesperado. Eu deixei que ela gritasse e desabafasse o quanto quisesse, embora tenha sido um pouco mais irritante do que o esperado, considerando que o fato de ela ter se mudado já deveria ter deixado claro que eu não queria mais nada com ela. Acho que minha falta de reação acabou acalmando ela, e então ela começou a implorar. Mas eu não tinha nada para dizer a ela. Já tinha pensado sobre as minhas decisões por muito mais tempo do que ela provavelmente pensou sobre o casamento aberto que nos trouxe até aqui. Ela me ligou algumas vezes depois disso, implorando, e uma vez chegou a aparecer na minha casa, acho que com a intenção de me seduzir, mas nem deixei que ela chegasse tão longe. A partir daí, seguimos para o processo real de divórcio, e foi então que ela aparentemente decidiu tentar me sangrar financeiramente. Só para contexto, eu trabalho em um cargo de marketing na sede de uma empresa aqui na cidade, e ela é professora. Sempre ganhei mais do que ela, o que realmente me colocou em desvantagem. A boa notícia é que meu advogado era excelente. Ele pediu que eu procurasse nas minhas mensagens de texto qualquer coisa que indicasse que o casamento aberto foi ideia dela. Ele sabia que isso poderia não mudar nada se não conseguíssemos o juiz certo, mas valia a tentativa. Felizmente, encontrei uma mensagem de um dia em que eu estava no trabalho e pedi que ela reconsiderasse a decisão. Por sorte, o fato de ela ser inflexível estava bem evidente na mensagem. Também havia mensagens dela admitindo que o relacionamento aberto e a ideia de envolver meu amigo foram um erro. Nem é preciso dizer que não chegamos a um acordo sobre a divisão de bens, porque o advogado dela queria muito mais do que era razoável para ela. Fiquei aliviado por não termos que adicionar uma batalha pela guarda ao processo. Eventualmente, tivemos que ir diante de um juiz, e foi ali que tudo terminou rapidamente.
O juiz viu a situação como uma mulher que sabotou egoisticamente um relacionamento por razões físicas e que não pensou tanto na decisão quanto deveria. Ele reconheceu meu ponto de vista, de que as coisas provavelmente não teriam chegado a esse ponto se ela não tivesse tomado uma decisão da qual acabou se arrependendo. No entanto, ao mesmo tempo, ele percebeu que, considerando a grande disparidade entre nossos rendimentos, não podia deixá-la sem nada. Essa parte foi decepcionante, mas nada do que meu advogado disse mudou a opinião dele. Ela acabou ficando com uma pensão alimentícia de 5 anos. Para ser muito honesto, eu poderia viver sem esse dinheiro, mas preferia que tudo acabasse logo. Fiquei com a casa e com o carro, o que foi bom o suficiente para mim. Como toque final, enviei mensagens de texto para todos os nossos amigos e familiares para informá-los do nosso divórcio. Eu disse especificamente que não entraria em detalhes para proteger a privacidade de A. Formulei dessa forma para que parecesse ruim para ela. Para aqueles que insistiram em saber o que aconteceu, eventualmente contei a verdade. Recebi algumas ligações irritadas dela depois que algumas pessoas contaram demais para ela. Mas, novamente, eu não liguei muito. E foi isso. Assim terminou meu casamento de 15 anos. Uma forma tão estúpida de as coisas acabarem, mas percebi que prefiro viver os 40 anos restantes da minha vida, espero que sozinho, do que com alguém que escolheu dormir com outras pessoas em vez de ficar comigo. E isso é tudo por hoje. Se gostou, deixe um like e inscreva-se para não perder nenhum vídeo novo, e assista mais clicando no vídeo que está aparecendo agora. Até a próxima. Cuidem-se.